Quero compartilhar com vocês um texto que Deus colocou no meu coração. Estou abrindo aqui o meu iPad. Glória a Deus. Queria que você abrisse, por favor, no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Glória a Deus. A partir do verso 1. João 15, a partir do verso 1. Amém? Diz assim o texto: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor ou viticultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa ou poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esta noite, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, ó Deus, diante da tua palavra, que a tua palavra, como o próprio texto diz, ela possa limpar as nossas vidas, ó Deus, possa trazer clareza acerca do teu propósito para cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus, ministre aos nossos corações, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Esse texto é um texto bastante conhecido. Ele fala sobre a videira e os ramos. E aqui nós temos três personagens principais desse texto. Nós temos a videira, nós temos o agricultor ou viticultor e nós temos os ramos. Por que eu falo personagens? Porque esse texto é um texto que ele é, todo esse capítulo, ele é completamente a fala de Jesus. É Jesus que está falando. Então quando ele começa dizendo no versículo 1, eu sou a videira verdadeira,
ele está se referindo à pessoa dele, de uma forma figurada. Jesus é a videira verdadeira. A videira é um símbolo de Israel, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Mas eu quero te dizer que a videira é Jesus. O agricultor é Deus Pai. E os ramos são todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Tem ramo aqui? Hoje eu mudo meu nome, eu não sou Ricardo Duarte, eu sou Ricardo Ramos. Essa foi boa, né? Então nós temos aqui Jesus como a videira, o Pai como agricultor, viticultor, e nós como ramo ou como galho, amém? Desta videira. E o texto ele já começa nos trazendo algumas instruções. Jesus Cristo ele começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Logo nós entendemos que se ele é a verdadeira, existe uma falsa. Ele fala: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então logo nós percebemos que ele discrimina, ou ele classifica dois tipos de frutos aqui. Embora a videira, ela produza uvas, né? A vide produz a uva. Talvez as uvas fossem, aliás, o propósito da videira seria o mesmo, produzir uvas, porém aqui ele classifica dois tipos de ramos, não é dois tipos de frutos, dois tipos de ramo. Né? Nós já observamos aqui. E o primeiro que ele é citado por Jesus, eu achei curioso isso aqui, é o ramo que não dá fruto. Jesus ele não olhou para o ramo que dá fruto. Primeiramente, inicialmente, Jesus ele olha para o ramo que não dá fruto. Quem é ramo aqui? Vai refletindo, irmão, você como ramo. Amém? E o outro ramo que ele classifica é o ramo que dá fruto. Um ramo não dá fruto, o agricultor, que é aquele que cuida dos ramos, é aquele que cuida da videira, é aquele que se preocupa em que a videira frutifique. Ninguém planta videira ou qualquer outro tipo de vegetação, que seja manga, que seja, sabe, ninguém planta só para ter um pé verde ali que não frutifica. Quem é que planta uma mangueira, irmão, para não dar manga? Ninguém. Quem é que planta uma goiabeira para não dar goiaba? Todos que plantam uma árvore frutífera, ele deseja, ele anseia, desde quando está colocando o caroço no chão ali, o caroço da manga, ele deseja que aquela semente ela cresça e ela frutifique, sim ou não? Então o agricultor, para isso o agricultor ele trabalha. O empenho do agricultor é para que este ramo, para que esta videira, ela produza frutos. Lá na frente, nós lemos, no versículo de número 8, diz assim, ó: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O agricultor se alegra quando você dá fruto. Sabe, quando você dá fruto. Mas nós percebemos aqui, a nossa reflexão nessa noite é sobre o que acontece quando eu não dou fruto. E o que acontece quando eu dou fruto. E o que acontece quando eu não dou fruto, irmão? Segundo o texto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o agricultor vem e corta. Todo ramo que dá fruto, ele limpa ou poda para que produza mais fruto ainda. Ei, o Pai tem interesse em que nós, como ramos da videira que é Cristo,
frutifiquemos. Ele não quer perder tempo com ramos que não frutifiquem, percebeu? Ele já começa falando, vou cortar, parceirão. Está dando fruto não? O tempo urge. O tempo urge, eu não posso perder tempo com um ramo que não frutifica. E é assim que o viticultor faz. Ele corta. E o que é cortar, irmãos? Cortar é separar, dividir algo em duas ou mais partes, apartar, amputar, partir, decepar, romper. Quando o texto está dizendo que o pai pega os ramos que não dão fruto, ele corta, ele decepa, ele tira, e só o pai tem poder para fazer isso. Ele tira da videira, ele tira, ele separa de Jesus os ramos que não dão frutos. Mateus capítulo 25, verso 41, ele fala sobre esse corte. Vai chegar um dia, irmãos, em que os ramos que não produziram frutos, os ramos que um dia religiosamente aceitaram Jesus Cristo, os ramos que um dia religiosamente disseram que serviam a Jesus, que seguiam a Jesus, mas por conveniência e da sua maneira, não adquirindo vida diretamente da videira, não adquirindo a seiva da videira, chegará um dia que esses ramos, eles serão decepados. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Acabou, irmão, nesse momento, acabou-se a oportunidade de frutificação. Encerrou, foi decepado. E o pai fará isso. Senhor, mas em teu nome eu preguei. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Os ramos que não produzem frutos, eles serão cortados. Não é pelo pastor Ricardo, comedor de arroz e feijão, pelo agricultor. E o agricultor, ele está observando a videira, ele está observando ramo por ramo. Ele sabe quem frutifica e ele sabe quem não frutifica. Os que não frutificam, que ele priorizou, veio primeiro, ele corta e lança fora e separa. E aquele galho separado, ele seca, se torna um graveto. E nós usamos graveto para quê, irmão? Lenha. E é exatamente essa figura. Ele é cortado e ele é lançado no fogo, porque ele seca, ele morre, morte eterna. Eu não vou pedir para levantar a mão quem quer ir para o inferno, irmão, porque alguém pode se enganar, mas ninguém quer. E o Pai, nesses dias, está nos dizendo: eu quero que vocês frutifiquem, que vocês produzam. Então nós vemos aqui ramos que produzem e ramos que não produzem. Você reflete quem é você nessa história. Amém? Então a poda, o corte, ele é para separar, dividir, arrancar. Amém? Mas tem um segundo tipo de ramo, que é o ramo que dá fruto. Ainda está no versículo 2, o ramo que dá fruto. E o que o pai faz? Ele poda, ele limpa. Né? E vocês que são agricultores, quem trabalha aí com plantas, quem estuda sobre isso, vai poder me ajudar. A poda é essa limpeza. É quando nós tiramos galhos, ou até mesmo folhas, sabe? Que estão atrapalhando o que, queridos? A frutificação. A poda não é para danificar, a poda não é para decepar.
O propósito da poda não é cortar, o propósito da poda é frutificação, é possibilitar a frutificação. E a poda, para a frutificação, a poda é necessária, irmãos. Às vezes você olha e vê aquela planta, está linda, com folhas verdes, lindas. Porém aquela quantidade de folhas, ou aquela disposição dos galhos, eles estão prejudicando a frutificação. E aí alguém vem e tira o que prejudica, limpa, para quê? Para dar possibilidade de que os frutos cresçam. Porque a proposta da árvore não é folha. Você não planta uma mangueira por causa da folha, irmão. Você não planta um abacateiro por causa da folha. É claro que é uma árvore frondosa, pode dar sombra, botar uma rede debaixo. Tudo isso tem benefício. Mas o benefício principal de uma árvore frutífera é o fruto. E o Pai se preocupa com isso. O Pai, Ele propicia isso. O Pai é o que limpa. O Pai é o que trabalha na limpeza, irmão, das nossas vidas, para que eu e você, nós frutifiquemos. Só que tem situações que muitas vezes você está bonito. Sabe, você está com as folhas verdinhas. Coisa mais linda. Mas não está frutificando. Aí o Pai vem, queridos, arranca tudo. Fica aquele trenzinho, um galinho, aparentemente, sabe, uma árvore que estava grandona, fala, cara, essa é bonita, e às vezes a pessoa fica, né, sou um ramo, tipo Tony Ramos, né, eu sou um ramo, cabeludão, cheio de folha, sabe, irmão, mas é só aparência, não tem fruto. E o Pai vê. E o que o Pai observa? Está dando fruto, parceirão? Está dando fruto? Está não? Então, parceiro, é Tony Ramos? Cera. Arranca tudo, irmão. Poda, corta, tira tudo. Vai ficar feinho? Sim. Não vai ter aquela aparência imponente? Sim. Não vai ter aquela aparência que os outros veem e pensam que é crente de verdade? Sim. Não vai parecer, mas vai frutificar. Porque o que importa para o Pai não é a tua aparência, é se você frutifica. Está entendendo? Porque se tu não frutifica, o Pai corta. Ele não poda, ele corta. E aqui ele está dizendo que o nome dele é glorificado. Nisto é glorificado meu Pai, no versículo 8, em que deis muito fruto. O Pai quer que você dê muito fruto. A videira é símbolo de muita fertilidade, irmão. Um ramozinho da videira, quantas uvas não dão? Eu fiz questão de assistir alguns vídeos, camarada. O cara pega e faz um cortezinho assim, cara, ó. E aí vem, coloca um raminho, enrola um papel filme nele. Daqui a pouco aquele negócio cresce, irmão, e vai ramificando. E dá muitas uvas, muitos cachos de uva, um raminho. Ei, raminho, quantos cachos de uva Deus não quer dar a partir de você? E o Pai está trabalhando para que você frutifique muito. Amém? Você frutifique muito, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu quero ser um ramo que frutifica. Eu quero ser um ramo que frutifica. Em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da nossa vida, existem áreas que precisam de serem podadas, irmão. Eu sei que tem área da tua vida e da minha vida. Eu estou falando para mim mesmo aqui também. Eu sou o primeiro ouvinte. O raciocínio passa pela minha mente, passa pelo meu coração. Eu sei que tem áreas da sua vida que precisam de poda. Tem coisa que está só na aparência, cara. Sabe? Parece, mas não é. Eu não vou nem brincar com o negócio de Denorex, que não é nem... Talvez só eu e Francisco vamos lembrar disso aqui. Denorex. Vocês lembram de Denorex? Irmã Creuma. Quelão, oh, rapaz, meu contemporâneo. Esses meninos novinhos não sabem nem o que é Denorex. Sabe, Abraão? Antigamente tinha uma propaganda no Fantástico e nos Trapalhões, sim ou não? Nos intervalos ali. Vocês lembram de Denorex? Quem lembra? Levanta a mão, quem lembra de Denorex? Obrigado, irmão João.
Winston. O Edson, não sei porque ele ficou com a mãozinha abaixada aí. Mas o Denorex era um produto, queridos, que eu não sei nem para que ele serve mais. Depois você me ajuda. Mas a propaganda era assim: parece, mas não é. Sabe, então, tem muito cristão que parece que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, mas que precisa ser podado. E poda, irmão, olha para mim aqui. Quantos querem produzir muitos frutos? Poda dói. Sabia? Shampoo, né? Denorex era um shampoo para caspa, né? Isso mesmo, obrigado, meus amigos ali da informática, pessoal da mídia. Queridos, a poda dói. Sabia? A gente cortar, e às vezes é um galho que você gosta, às vezes é uma folha que você está apegado a ela, às vezes é uma área da sua vida que você está apegado a ela, mas ela está te impedindo de frutificar, ela está te impedindo de crescer, ela está te impedindo de glorificar o nome do Senhor, porque nisto é glorificado o nome do Pai, em que nós venhamos a dar muitos frutos. Então tem áreas que vai doer da minha e da sua vida, mas eu preciso cortar. Eu não, na verdade eu vou orar para que o agricultor, ele corte, ele arranque essas áreas da minha vida, eles arranquem essas áreas talvez de vícios, essas áreas, não sei, mas que eles arranquem essas áreas para que nós frutifiquemos. Amém? Glória a Deus. E o que é dar fruto, irmão? Beleza, eu quero frutificar muito, mas o que é dar fruto? Muitas vezes nós pensamos que o dar frutos aqui, frutos que permaneçam, que o texto também fala isso, que o Pai quer que nós frutifiquemos, e que sejam frutos que permaneçam, é ganhar vidas, também. Você ganhar vidas, pessoas vêm, aceitam Jesus Cristo, se converte, é liberto, sabe, permanece, glória a Deus. Mas os frutos que nós falamos aqui, Mateus capítulo 3, versículo 8, diz assim, olha, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Os frutos que Deus quer que nós produzamos, e que sejam abundantes em nossas vidas, sejam frutos dignos de arrependimento. E o que é arrependimento, meu irmão? Arrependimento, na etimologia da palavra, diz respeito à mudança de mente, metanoia, a mudança de direção. Então, o que Deus está nos dizendo aqui, o ensino, o conselho que Deus está trazendo para os nossos corações, é que esses frutos que Deus espera de nós, é que a partir do momento que eu seja enxertado, ou que eu faça parte da videira, que eu tenha aceitado Jesus, vou usar esse termo, aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, essa ação, ela possa gerar em mim atitudes diferentes, ela possa gerar em mim frutos de arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude. Então o fruto que é produzido, que o Pai se preocupa, que o agricultor trabalha, é que nós, queridos, não sejamos apenas meros religiosos, com aparência cristã, mas que mesmo que não tenhamos essa aparência toda, que nós sejamos pessoas que primemos por uma vida de santificação, primemos por uma vida de santidade, primemos por uma vida de piedade, devoção, dedicação ao Senhor, que as pessoas olhem para mim e para você e falem, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que você possa brilhar como luz, que você possa ser sal onde você convive, dentro de casa, fora de casa, frutos dignos de arrependimento, frutos bons, amém? Frutos bons. Frutificar diz respeito a virtude, ao nosso caráter ser trabalhado, queridos. Sabe, não apenas folhas bonitas, palavras bonitas, discursos religiosos, mas caráter de Cristo.
Sabe, não são palavras, poxa, o pastor Ricardo, tal, ele fala com assim, assado, mas é um picareta no serviço. É um picareta em casa. Não é disso, cristianismo não é isso. Frutificar, frutos, os frutos não são esses que o Pai espera que eu e você produzamos. Frutos, sabe, que indicam ou que produzem mudanças visíveis nas nossas vidas. Você não tem que sair falando, sou crente, hein? Sou crente, sou cristão. Não, irmão. Às vezes você falar isso vai te comprometer, cara. Ou te falar, cala a tua boca. Enquanto não tiver mudanças visíveis, cala a sua boca. Você está fazendo um desserviço ao Evangelho. Agora, se tem mudança, irmão, visível, genuína, você pode ter certeza, as tuas palavras, elas nem terão tanto poder quanto o teu testemunho de vida, quanto a tua maneira de ser. Porque eles vão olhar para você e vão falar, caramba, esse cara era assim. Sabe, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Mateus, meu amigo. Produzindo mudanças visíveis. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém foi enxertado na videira, é uma nova criatura, é um novo ramo. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas, eis que se fez novas todas as coisas, novas ações, novas atitudes, uma nova criatura, irmão. O Evangelho implica em mudança, uma vida frutífera em Cristo Jesus. Para nós que estamos em Cristo, para nós que estamos enxertados na videira, precisa produzir mudanças visíveis. Pega também em Mateus, Efésios capítulo 4, verso 28. Por favor. Quantos querem produzir muitos frutos aí? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Mudança. Aquele que roubava não roube mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais, aquele que mentia não minta mais. Mudança. Eu estou em Cristo, eu estou na videira. Beleza, primeiro passo. Você é um ramo que está na videira. Parabéns. Mas você é um ramo que dá fruto ou você é um ramo que não dá fruto? Você é um ramo produtivo ou você é um ramo improdutivo? Porque quando somos inseridos ou enxertados na videira, a proposta é dar fruto. Se não der fruto, é cortado, é arrancado, é lançado fora. Está entendendo, irmão? Eu quero dar fruto, cara. Que você queira dar fruto. Que a sua vida produza essas mudanças visíveis. Que a tua mulher te desconheça. Fala, caramba, esse cara mudou. Sabe, que seus pais, que seu marido, sabe, que seus amigos no trabalho falam, meu irmão, o que aconteceu contigo? Eu quero para mim isso também. Bicho, me ajuda aí, velho. Aí você, como um fruto, sabe, como um ramo frutífero, você vai poder ajudá-lo, alimentá-lo com o fruto, sabe? Você vai poder dar uva para ele. A uva produz vinho, que é símbolo de gozo, de alegria. Você vai poder trazer alegria para a vida daquela pessoa, porque você tem, e nós só damos aquilo que é nosso, aquilo que nós temos. Eu não vou dar uma coisa que é sua. Glória a Deus. Então, queridos, dar frutos diz respeito a isso, a nós produzirmos mudanças. Sabe, Gálatas 5, 22, por favor, Mateus. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão, recebe aí em nome de Jesus. Domínio próprio é teu, mata nos peitos. Contra estas coisas não há lei. Vou ler de novo, 22, por favor, Mateus. Leia comigo. Mas o fruto do Espírito, repete. Está fraco. No 3, hein? Não, no 103. Repete. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Profetiza sobre a tua vida, irmão. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você quer produzir um ramo que produz muito fruto? Está aí a relação dos frutos do Espírito. Começa a produzir isso, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tive a curiosidade de estudar um pouco sobre o enxerto. Eu já tinha ouvido falar e tal, mas eu nunca tinha parado para estudar sobre enxerto. Alguém sabe como funciona o enxerto aqui? Alguém já viu, já teve a curiosidade de ver no YouTube, Google? Amém, glória a Deus. Tem uma multidão de 3 pessoas que já ouviram. Eu tive a curiosidade, então eu posso inventar aqui, só tem 3 pessoas, vocês 3 ficam calados. Eu vou falar qualquer coisa. Brincadeira. Eu tive a curiosidade de observar, eu achei legal. E tem algumas características dentro dessa situação do enxerto. Porque nós somos considerados como enxerto na videira, sim ou não? Nós somos gentios. A videira é Cristo, o judeu. Nós somos, pela fé, nós somos enxertados em Cristo Jesus. E esse enxerto eu achei interessante. Por exemplo, eu vi um enxerto lá de goiaba. Era goiaba vermelha e goiaba branca. E aí o que o camarada faz? O camarada ele tira, ele prepara um galho da goiabeira, né? Da videira ali. Vamos usar a videira. Na videira, está aqui o caule da videira, né? Ele vem, se tiver um galhozinho maior, ele faz um trabalho, mas eu vi eles utilizando o próprio caule. Vocês estão vendo aí, todos? Eles fazem um pequeno corte aqui assim, ó, na diagonal. Eles abrem uma boquinha na videira. E eles pegam um ramo. E às vezes um ramo, irmão, de uva diferente. E eles cortam assim, de forma que fique pontiagudo. Eles arrancam, tipo apontando lápis, só de 2 lados, né? Mais ou menos desse tamanho. E eles pegam e inserem, eles descobrem aqui a parte interior do ramo, e eles inserem aqui dentro dessa boquinha, colocam lá dentro. E eles pegam, enrolam um papel filme, fazem uma enrolação e tal, e botam um plástico em cima. Em algumas situações eles colocam uns adubos aqui para poder ajudar na junção aqui, nesse enxerto. E aí, com o tempo, no tempo certo, ele começa a crescer. E ele começa a produzir, cara, a partir do caule, a partir da videira. Esse ramo, fora, ele secaria e só prestava para queimar. Quando ele é trabalhado e colocado, precisa estar vivo, tá? Precisa estar vivo. Ele é colocado aqui, ele se junta ao caule dessa videira, e ele começa, queridos, a produzir, começa a crescer e produzir. Eu achei interessante que, como nós fomos enxertados, o enxerto ele não pegou assim o ramo e juntou. Pegou o ramo de qualquer jeito lá e juntou, não. Ele cortou, irmão. Fala comigo. Dói. Há um preço. Sabe? Para que eu tenha vida em Cristo Jesus, para que eu receba a seiva da videira, eu preciso que a minha seiva se una a ela.
Seiva representa o sangue. É trabalho, irmão. Tem muitas pessoas que querem apenas estar, usa o mesmo papel filme, coloca aqui e pensa que vai produzir, irmão. Eu já estou com Jesus, daqui a pouco está apodrecendo, irmão. Presta mais para nada, só para queimar. Não quer ser cortado, não quer ser trabalhado. E quem corta, irmão, é o viticultor. Quem corta é o agricultor. Ele que pega e corta aonde tem que cortar, no formato, é ele que escolhe. É o agricultor que escolhe o formato, não é você. Houve um sacrifício na videira, que é o sacrifício, representando o sacrifício de Cristo Jesus, e há também um sacrifício nos ramos que são enxertados. Só que nós estamos vivendo uma geração de cristãos que não querem se sacrificar, de cristãos que não querem pagar o preço para estarem inseridos ou enxertados em Cristo, na videira. A videira foi cortada, foi aberta, preparada para receber os ramos, mas os ramos muitas vezes não permitem que o viticultor o trabalhe, o molde, o prepare para esse enxerto. Permita que Deus trabalhe na sua vida, irmão. Permitamos que o agricultor trabalhe em nossas vidas, para que nós produzamos frutos. Talvez nós não tenhamos produzido frutos, porque nós não temos permitido que o viticultor trabalhe em nós, nos aperfeiçoe, nos prepare para estarmos enxertados. Uma coisa interessante é que que eu aprendi também vendo sobre, lendo sobre, é que esse ramo, para que ele fosse enxertado nesse outro ramo, nessa videira, ele tem que ser arrancado de um outro lugar. Nós começamos aqui o texto lendo que Jesus falou o quê? Eu sou a videira verdadeira. E eu falei, se há uma videira verdadeira, há uma videira falsa. Nós precisamos ser arrancados, irmãos, da videira falsa. Você está entendendo isso, cara? Precisamos ser arrancados. Enquanto eu não for arrancado da videira falsa, enquanto eu não for arrancado do mundo, sabe, enquanto eu não sair daquilo que me nutre, e muitas vezes o mundo está me nutrindo, eu sou alimentado, eu recebo a seiva do mundo, e a minha vida, ela é uma vida mundana, que desagrada a Deus, enquanto eu não for arrancado, cortado desse lugar, e ser trabalhado, para ser novamente inserido agora, na videira verdadeira, onde a vida abundante, eu nunca experimentarei essa vida eterna, enquanto eu ficar preso lá na videira falsa. Amém, irmão? Deus quer nos tirar desse lugar de falsidade e nos conduzir para um lugar de verdade, porque Cristo é verdade. João capítulo 14, verso 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é somente em Cristo Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará da videira falsa. Videira falsa fala de uma vida de religiosidade. Videira falsa fala de uma vida de um cristianismo falso. Sabe, videira falsa fala de uma vida que eu penso, eu não tenho a instrução, eu não conheço a verdade que é Cristo Jesus. Eu estou iludido. E muitas vezes não é porque eu quero, mas é porque eu fui ensinado assim, foi porque me foi passado assim, e eu estou inserido nesse lugar de falsidade, nesse lugar de mentira, porque alguém me plantou ali. Mas Jesus Cristo te trouxe hoje aqui para te falar, filho, eu quero te conduzir para a videira verdadeira. Eu quero te enxertar. Mas como é que é isso, pastor? Agora que eu vou ser videira, agora que eu vou ser um ramo da videira, aí acabou, tem que mudar tudo na minha vida, eu vou ter que deixar de falar com quem eu falo, eu vou deixar de ser amigo, vou deixar de fazer o que eu faço. Ei, oi. Deus é tão bom que Ele preserva a sua identidade. Deus é tão bom que Ele não quer te tornar, sabe, um robozinho igual a todo mundo. Não, irmãos. O cristianismo verdadeiro, ele preserva a tua identidade. Você vai continuar assim. Eu continuei sendo o Ricardo. E como Ricardo,
inserido, enxertado na videira, Deus me usa e me faz frutificar. Você quer entender o que eu estou te dizendo? Quando você pega uma mangueira, aí tem ali, quais as mangas mais, fala um tipo de manga, irmão, uma espécie de manga. Coquinho, né? E a outra rosa, pronto, manga rosa e manga coquinho. Você tem um pé de manga rosa, irmão. Aí você fala, cara, eu vou enxertar aqui um ramo de manga coquinho. Aí você faz o processo. O processo da mangueira é diferente. Ele não vai lá no caule, ele pega um ramo dela aqui, corta, abre essa boquinha nela, vai lá na espécie de manga que você quer. Ah, você quer a coquinho na rosa, beleza. Você vai lá na rosa, pega um ramo mais ou menos da mesma bitola que aquele, faz o mesmo processo, corta, né? Afina ele aqui, corta, e vem aqui e coloca na boquinha, mais ou menos a mesma bitola, e enrola, faz o mesmo processo com o saco, dentro de um tempo, no tempo certo, irmão, não é no meu e nem no seu, é no tempo certo. Essa manga coquinho, que foi colocada na manga rosa, ela vai produzir manga coquinho. Alimentada pela seiva da rosa, a rosa continua produzindo rosa, e a coquinho, alimentada pela seiva da rosa, não perdeu a identidade. Ela vai produzir aquilo para o qual ela foi criada para produzir. Eu quero te dizer que você vai produzir, enxertado em Cristo Jesus, você vai produzir aquilo para o qual você foi criado para produzir, cara. Tem muita gente precisando de manga coquinho, irmão. Tem coquinho. Brincadeira. Não vou nem falar para a mãe, para o pessoal não ficar com bullying. Vocês estão entendendo, queridos? Cara, eu achei isso aqui sobrenatural. Sobrenatural. E para finalizar, irmão. Então eu vou continuar. Brincadeira, para finalizar. Tem um verbo que ele é utilizado nesse texto. Somente nesses 11 primeiros versículos que eu li. Ele aparece mais ou menos eu não contei exatamente, mas ele aparece no mínimo, entre 5 e 6 vezes. Qual é o verbo? Alguém percebeu? O verbo permanecer. De tudo isso que nós falamos aqui hoje, de todo esse ensinamento que Deus nos trouxe hoje sobre estarmos enxertados na videira, termos uma vida de santidade, produzirmos frutos para não sermos cortados e irmos para o inferno. Tudo isso que Deus trouxe para nós hoje, se eu e você, nós entendemos, beleza, pastor, eu quero viver isso, beleza. Mas se você não permanecer, irmão, tudo se perde. Então o desafio maior aqui, eu achei interessante, porque que esse camarada ele repetiu tantas vezes. Normalmente quando algo dentro da cultura judaica, quando eles querem trazer ênfase em alguma coisa, ele repete. Por exemplo, tem alguns textos que falam bem assim: em verdade te digo. O que ele quer dizer? Meu filho, o que eu estou te falando é uma verdade absoluta, presta atenção, é isso que ele quer dizer. Então aqui no texto, quando ele falou bem assim, tem duas situações aqui. A primeira, tem esse verbo permanecer, que é falado várias vezes, e tem uma outra aqui que Jesus fala duas vezes. Ele fala bem assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele fala no versículo 1, no versículo 5 ele fala de novo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele repete, ele está enfatizando para que nós entendamos que ele é a videira, que a seiva vem dele, a vida vem dele, a substância vem dele, e nós somos os ramos que dependemos dele. E tem um outro versículo que fala: sem mim nada podeis fazer. E aí depois ele enfatiza: permaneçam em mim. Amém? Olha o verso 4. Verso 4. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Olha a condição aqui, irmão. Quer que Cristo permaneça em você? Quer ter a paz de Cristo? Quer ter a vida de Cristo em você? Permaneça nele, porque permanecendo nele, ele permanece em você. Permanecer em mim, e eu permanecerei em você, em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós,
o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. 4 vezes ali. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6. Se alguém permanecer em mim, 6. Em mim será, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. O 9. Como o Pai me amou, olha lá, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. 9. 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 11 vezes, irmãos, até aqui. Será que é importante nós permanecermos em Cristo? Será que é importante nós permanecermos em Cristo, irmãos? Ei, cara, permaneça em Cristo Jesus. Você foi enxertado na videira, permaneça nela, para que você produza frutos. Permaneça. Eu canso de falar sobre o prefixo P. Mas eu vou repetir nessa noite. Amém? Permanecer diz respeito, queridos, a habitar. A ficar em um lugar por longo tempo. Permanecer quer dizer habitar. Não é morar de aluguel, irmão, e mudar amanhã. É habitar. É permanecer por longo tempo naquele lugar. Sabe? Permanecer quer dizer continuar, aguentar, ficar até o fim, persistir tenazmente. Cara, quando ele está dizendo permanecer em mim, ele está falando, cara, persista de maneira tenaz, persista de maneira, sabe, veemente. Fique, habite em mim, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Descansa à sombra do Onipotente, aquele que habita em Deus. Queridos, em nome de Jesus, fica firme, não desista, habite, more, não saia da videira, permaneça nela. Em nome de Jesus. Muitas circunstâncias e situações, elas virão para tentar te tirar de Cristo. Mas o conselho de Deus que nós temos hoje é permaneça. Amém? Fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa noite, Deus, baseados em Tua Palavra. Nós entendemos quem é o Senhor. Tu és a videira, Jesus. Nós somos os ramos que estamos no Senhor. Ó Deus, nos limpe, para que nós produzamos mais frutos ainda. Eu profetizo, Deus poderoso, poda sobre a vida da Tua igreja, poda sobre as nossas vidas, nos limpe, Deus, nos limpe, tira toda a folha, ainda que bonita, tira todo o galho, ainda, Pai amado, que frondoso, mas que esteja atrapalhando, Deus querido, a frutificação em nossas vidas, arranque de nós, em nome de Jesus, ainda que fiquemos, ó Deus, com a aparência comprometida, porém, que nós possamos frutificar, ó Deus poderoso, em nome de Jesus, ainda que olhem para nós e não enxerguem, Deus poderoso, beleza nenhuma, como quando olharam para Ti, como diz o texto em Isaías, ó Deus, mas que nós frutifiquemos e cumpramos o propósito de Deus, o que o Senhor tem para nós, ó Deus querido, aquilo para o qual nós somos criados, que nós vamos a produzir o fruto
fruto para o qual nós fomos criados, e que ninguém, nem na terra, nem no inferno, nem no céu, nem debaixo da terra, que ninguém impeça o propósito de Deus, a frutificação do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você vai frutificar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Permita que o viticultor, permita que o agricultor, permita que Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, pode áreas da sua vida, corte o que tem que cortar, ainda que doa, ainda que sofra por um momento, mas que você permita que Ele trabalhe em sua vida, que Ele te aperfeiçoe, para que haja uma frutificação sobrenatural na sua vida, na área que você precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nisto é glorificado o nome do Pai, o nome do agricultor, em que deis muitos frutos. Frutifique, igreja. Frutifique, igreja. Frutifique em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Amém? Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar. Yeshua, daqui